Olá, pessoal. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Deus possa abençoar cada um que vai entrar nessa live aí. Que Deus possa colocar ricas bênçãos no lar de cada um que está conectando conosco aí nessa noite. Nós vamos começar nossa live nessa noite, pedindo para que Deus venha estar abençoando nossas vidas, que Deus venha estar conosco, né? Um dia maravilhoso, um dia abençoado que se passou hoje. E agora nós vamos entregar tudo no altar do Senhor, nós vamos entregar essas bênçãos nas mãos dele. Então, quero primeiramente estar orando com vocês, né? Pedindo para que Deus possa estar nos abençoando. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus maravilhoso, por mais um dia que o Senhor está nos dando, ó Pai, pela saúde, Senhor, pela Tua provisão na nossa vida, pelo Teu guardar na nossa vida, pelo Senhor ser tão maravilhoso conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Venha estar recebendo tudo que nós vamos estar fazendo nessa live, os louvores, ó Pai, a palavra, Senhor, que ela venha tocar primeiramente em minha vida e que ela possa também tocar no coração das pessoas que vão estar assistindo, ó Deus, em nome de Jesus. Faça grandes coisas através do que nós vamos falar nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Ô Gigi, boa noite, minha lindeza, tudo bem? Amém, glória a Deus.
Essa música aqui eu acho ela super bacana, né? Porque diz que ainda que a figueira não floresça e nem que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, nós ainda temos que nos alegrar no nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos continuar firme no Senhor Jesus Cristo. Amém? Mais um louvor. Sacia minha sede no meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fontes de água vivas. Tu és a fonte, Senhor. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de água viva. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir
a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Amém, glória a Deus. Deus seja louvado, Deus seja exaltado nessa noite, em nome de Jesus. Glórias ao nome de Jesus. Deixa eu puxar aqui um pouco mais perto, né, para mim poder enxergar. Hoje eu deixei meu óculos em casa, esqueci meu óculos. Mas eu quero orar mais uma vez, antes de estar falando um pouquinho sobre a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Acho que essa palavra é bem forte, pelo menos para mim ela é bem forte, né? Deus tocou muito ao meu coração, e eu creio que vai tocar também muito ao teu coração nessa noite, né? Nós estamos vivendo em meio a uma pandemia, né? Um distanciamento social, onde nós não podemos nos relacionar próximos, né, apenas por redes sociais ou à distância. Então Deus nos deu uma palavra muito boa para trazer nessa noite. Eu queria que você estivesse fechando seus olhos mais uma vez. Eu vou colocar algumas pessoas em oração, umas pessoas que me pediram oração, então eu vou estar lembrando aqui. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus maravilhoso, pela oportunidade, pelo privilégio que o Senhor tem para com nossas vidas, ó Pai, o privilégio de eu estar louvando, estar engrandecendo o Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Venha estar comigo nessa noite, venha falar muito ao meu coração nessa noite, ó Pai, através da palavra que o Senhor nos deu, ó Deus, em nome de Jesus. Fala, Senhor, ao coração desse povo, Deus, dessas pessoas que estão ouvindo, ó Pai, dos irmãos que estão ouvindo, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. Usa-me, Senhor, como um canal de bênção, ó Pai, tira todo o meu eu, ó Pai, que o Senhor possa falar ao nosso coração nessa noite, em nome de Jesus, amém. A palavra que Deus deu ao meu coração nessa noite é uma palavra de fortalecimento, uma palavra que nos mostra que nós temos que continuar firme, que nós precisamos continuar focados na obra do Senhor, no que Ele tem, no propósito que Ele tem para as nossas vidas, né? Tem uma pandemia acontecendo, onde que muitos não estão conseguindo trabalhar, muitos não estão podendo sair de casa, muitos não estão podendo fazer nada, né? Outros podendo trabalhar, mas com muitas restrições, né? Usando máscara, e outras coisas, álcool em gel. Então assim, nós estamos passando por uma situação muito difícil, e essa situação ela pode nos prejudicar espiritualmente. Quando nós não buscamos, quando nós não enxergamos esperança, ela começa a nos enfraquecer espiritualmente, e o inimigo aproveita essas oportunidades, essas brechas para nos derrubar, né? Então nessa noite Deus me deu uma palavra muito linda, que a gente consegue visualizar isso com o povo de Israel, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu com o povo de Israel. O povo de Israel ele vem da descendência de Abraão, né? De Isaac, de Jacó, né? Ele vem crescendo nessas famílias, né? E na vida de José é onde que começa um marco bem grande, né? Onde que o povo começa a crescer, onde que o povo começa a se multiplicar, né? Eu vou contar um pouquinho da história e depois eu vou estar lendo um trecho de Êxodo, né? Então, mas eu queria falar um pouquinho sobre a história de José, né? Que é onde começa a dificuldade, né, do povo de Deus, né? Ou onde que eu vou fazer a comparação com o que nós estamos vivendo é um pouquinho da história de José, né? José vem de uma família de 12 irmãos, onde que ele foi vendido pelos seus irmãos por ciúmes, né? Naquele momento os irmãos estavam enciumados com José,
e ele foi vendido até chegar no Egito, né? Onde que ele trabalhou em uma família até chegar ao palácio, né? Ser governador, né? Então a história de José ficou muito bonito, né? Nesse momento onde que ele chega a governador, e os planos de Deus, né? O sonho que ele teve lá no início, começou a se cumprir, né? Onde que os seus irmãos iam se curvar, né? Seria nesse momento, né? José, ele está dentro do Egito, onde que o rei recebe um sonho, né? Ele tem um sonho onde que foi revelado por José que iria ter 7 anos de muita fartura e depois 7 anos de muita fome, né? Então daí no período onde que José estava com fartura, ele começou a armazenar os alimentos, a guardar os alimentos para a época difícil que ia passar na vida deles, né? E nesse momento os seus familiares, né, os seus irmãos que estavam fora do Egito, eles começaram a ter dificuldade com a alimentação e foram buscar até no Egito, onde que estava o José, né? E nisso se mostrou o sonho que ele teve, o sonho onde que ele via os seus irmãos se curvando a ele. Então muitos já conhecem um pouco dessa história, né? José, ele faz algumas coisas para que o pai dele pudesse vir, para que o irmão dele pudesse vir, mas a história acontece nessa passagem, né? E nisso, depois que José se mostra para os seus irmãos, mostra quem ele é verdadeiramente, José traz a sua família para dentro do Egito. Nisso, José, o seu pai falece, José falece, o faraó, né, o rei do Egito, falece e chega um novo rei. E nesse período o povo de Israel já começou a crescer, o povo de Israel já começou a popular, né, vamos dizer assim, a cidade do Egito, né, o país do Egito. Ele começou a popular com o pessoal de Israel, então ele começou a ficar muito grande, né? O povo começou a produzir bastante filhos, né? Começaram a fazer, né? Multiplicar, né? Então o povo de Israel começou a crescer enormemente, de uma forma tão grande, né? E nisso, esse novo rei, esse faraó, ele ficou com muito medo do povo de Israel, né? Ele começou a se preocupar muito com isso. Ele começou, esse povo está crescendo demais, esse povo está tomando muita força, então vamos começar a judiar um pouco deles, né? A palavra de Deus nos mostra que ele começa a castigar o povo de Israel, ele começa a escravizar, fazer uns trabalhos escravos, né? Faz com que eles comecem a cansar, pensando que cansados eles iam parar de ter filhos, né? De ter mais filhos, né? De multiplicar. Então o faraó começou a escravizar eles, a torturar, a fazer com que eles sofressem bastante, né? E daí a gente começa a pensar um pouquinho de nós, né? Eu vejo bastante pessoas, até eu mesmo, já estou cansado de ficar em casa, estou louco para poder passear, poder me divertir um pouquinho, e nós estamos vivendo uma época que nós não podemos, né? Então nós vivemos trancafiados dentro da nossa casa. Só que esse momento é o momento onde que nós precisamos nos fortalecer espiritualmente. Quando aconteceu tudo isso com o povo de Israel lá no Egito, foi tudo permissão de Deus, né? Deus permitiu que José trouxesse os seus familiares, né, para dentro do Egito. Deus permitiu que tudo isso acontecesse com eles, que
que eles crescessem em quantidade, em número, em população. Deus permitiu que o faraó começasse a judiar deles, né, de apertar eles, de escravizar eles. Isso foi tudo permissão do Senhor Jesus, de Deus, né? Isso tudo foi, Deus foi dando a permissão para que tudo isso acontecesse. Aí eu quero que vocês estejam abrindo as suas Bíblias comigo ou acompanhando um trecho. Eu vou estar lendo um pouquinho sobre Êxodo 1. E eu vou mostrar porque Deus permitiu tudo aquilo com o povo de Israel, todo aquele sofrimento. Depois Ele fez outras coisas maravilhosas. E eu vou mostrar para você por que Deus está permitindo tudo isso na nossa vida. Mas eu não estou saindo, não estou podendo ir na igreja, não estou podendo congregar, não estou podendo ter comunhão com meus irmãos. Mas isso é permissão de Deus para que algo aconteça na sua vida. Eu espero que Deus possa estar falando ao seu coração nessa noite. Então eu quero que vocês abram suas Bíblias em Êxodo 1. Opressão no Egito é o subtítulo desse texto. São esses, pois, os nomes dos filhos de Israel, que entraram com Jacó no Egito, cada um com a sua respectiva família: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Azer. Ao todo, os descendentes de Jacó eram 70. José, porém, já estava no Egito. Ora, morreram José, todos os seus irmãos e todos daquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: vejam, o povo de Israel é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia, para que não se tornem ainda mais numerosos. E no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutam contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados, para oprimir com tarefas pesadas. Assim os israelitas construíram para Faraó cidades, celeiros de Pitom e Ramassés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas. Essa passagem continua, é uma passagem muito bonita. Daqui a pouco eu vou ler um pouquinho com vocês. Mas eu quero pegar alguns pontos dessa passagem, né? Eu quero começar falando algumas coisas muito interessantes, né? Aqui no início começa a falar um pouquinho sobre José e seus descendentes, né? Os seus irmãos. Nessa época, onde que nós estamos aqui, José e seus irmãos já tinham falecido. O faraó, que é o rei do Egito, também tinha falecido, e o novo rei que chegou não conhecia a história de José. Então ele não sabia por que o povo estava ali, por que o que José tinha feito pelo país, né? Ele tinha feito tão grandes coisas, né? Ele ajudou o Egito na época onde que eles mais estavam precisando, né? Na época de fome. José, ele governou de uma forma tão maravilhosa que ninguém passou fome, né? O Egito até vendeu alimento de tão bem governado que foi nessa época. Só que daí eles faleceram e o faraó também faleceu, e o novo que chegou não sabia da história. A única coisa que ele viu é algo contrário, né? Ele viu inimigos, né? Ele começou a olhar o povo de Israel e ele falou: opa, eles estão muito fortes, eles estão muito numerosos, então vamos começar a fazer trabalho escravo, vamos começar a judiar o povo de Israel, vamos começar a fazer com que eles
cansem muito no serviço e não possam mais se multiplicar. E mesmo assim o povo de Israel começou a se multiplicar, começou a se tornar forte. Mesmo em meio a tanta tribulação, o povo de Israel se tornou forte. Muito forte, muito numeroso e muito forte. Então esse é o primeiro ponto que eu quero que vocês estejam pensando comigo. Em meio às tribulações nós precisamos adquirir força, nós precisamos ver o ponto de força nosso. Mesmo que eu esteja sofrendo, mesmo que eu esteja passando por tribulação, a minha força está no Senhor. Eu preciso me fortalecer. O povo egípcio começou a chefiar, montar grupos de trabalho com o povo de Israel, e ele começou a fazer tijolos, começou a fazer coisas assim com muito sofrimento, que fazia com que o povo sofresse muito, mas mesmo assim eles adquiriram força. Agora puxando para o nosso tempo, puxando para os nossos momentos que nós estamos vivendo aqui, nós estamos passando momentos difíceis, muito. Nós estamos passando por uma pandemia onde eu não posso sair, eu não posso me relacionar, eu não posso fazer passeios, eu não posso me divertir. Sim, eu estou sofrendo. Sim, isso só em relação à pandemia. Eu ainda não estou falando de pessoas que perderam seus empregos, pessoas que perderam seus familiares, seus entes queridos. Eu não estou falando só disso ainda, estou falando só da pandemia. Mas nós começamos a pensar, e as pessoas que perderam seus entes queridos, pessoas próximas que amavam-se muito? Isso aí é um sofrimento, é algo que ele está passando, uma tortura muito grande. Emprego, muitas pessoas perderam emprego, estão vivendo o desemprego, e aí nós vamos começar a pensar, quando que vai voltar a contratar? Essa pandemia alastrando, estão se cogitando de fechar novamente o comércio, porque está aumentando muito aqui em Piracicaba essa pandemia, muitos casos acontecendo, muitas mortes acontecendo, muita tristeza, muita dificuldade, muito sofrimento. Mas é nesse momento que nós temos que adquirir força. Nós precisamos nos fortalecer no Senhor. Nós precisamos escutar o Senhor. Aí um pouquinho mais para frente começa a se contar a história de Moisés. Começa a se contar uma história muito linda da vida de Moisés, onde que um casal se relaciona e tem um filho. No momento onde que o faraó ele decreta, ele dá uma ordem às parteiras: todos os meninos você mata, todos os meninos você sacrifica. Então estava difícil para eles, porque eles já estavam sofrendo com trabalho árduo, com coisas difíceis de se fazer, eles já estavam sendo escravizados. Ainda vem um decreto do rei e fala assim: mata todos os meninos. Se nascer menina não tem problema, deixa viver, mas se for homem, mata. A coisa bonita disso foi que as parteiras eram israelitas, eram tementes a Deus, elas tinham muito temor ao nosso Deus, então elas não escutaram o que Faraó estava falando, elas não obedeceram ao que Faraó estava falando. Então isso foi a história boa, mas começou a apertar muito. E o que aconteceu? Quando ele viu que continuava nascendo homens, continuava crescendo a população de Israel, o que ele fez? Vá nas casas dos israelitas e mata todas as crianças. Meu Deus, quantas coisas difíceis acontecendo com o povo de Israel. Primeiro, sofrimento com trabalho escravo. Segundo, pedido para as parteiras, um decreto para matar todos os meninos. Depois, mais para frente, eles viram que continuava crescendo a população e mata todas as crianças. Quanta dificuldade.
quanta dificuldade. E daí o povo começou a clamar: Deus, Deus, está difícil, Deus, está difícil, como está difícil. E o que nós estamos passando? Os pastores estão desesperados porque eles querem poder cultuar e não podem. Nós queremos tanto nos relacionar, poder fazer coisas, passear, se divertir, não podemos. Queremos ter comunhão com nossos irmãos e não podemos. Muitos não podem trabalhar. Estamos passando por um momento de muita tribulação, muita dificuldade, que se nós bobearmos, nós não conseguimos nem nos manter aquecidos espiritualmente. Mas Deus fez tudo isso para fortalecer. Deus permitiu que tudo isso acontecesse para que o povo se fortalecesse. Deus está permitindo tudo isso na nossa vida porque Ele quer que você se fortaleça. Ele não quer que você caia, mas Ele quer que você se fortaleça com Ele. Aonde você está nessa história? Se fortalecendo, se apegando, lendo a palavra de Deus, orando, buscando a Ele, clamando a Ele, ou você tem entregado os pontos? Aí a história continua com Moisés, né, a sua mãe escondendo ele durante 3 meses, né, se tornando tão difícil esconder ele que ela fez um bercinho, né, com junco, né, com betume, né, ela fez um bercinho, um cestinho, colocou Moisés, colocou no rio Nilo e liberou. Nesse mesmo instante apareceu a filha de Faraó para se banhar no rio e as suas empregadas, né, chegaram a encontrar Moisés e aí começou toda a história, todo o plano de Deus começou ali, o plano de Deus para sua vida, para minha vida, começou ali. Ela encontrou o Moisés, a sua irmã que estava ali próxima, falou: a senhora quer que eu leve essa criança linda para ser cuidada por uma israelita, para que ela possa amamentar? Eu quero sim. Então ali começou toda a história. Moisés foi adotado pela filha de Faraó, conviveu ali dentro do palácio, aprendeu grandes coisas. Ali começou o plano de Deus para as nossas vidas. Não desanime na dificuldade, não perca a esperança na dificuldade, não se desespere nessa pandemia, continue acreditando que Deus vai fazer o melhor. Não é no meu tempo, não é no seu tempo, mas Deus vai fazer o melhor. Deus tem um plano maravilhoso para todas as nossas vidas. Simplesmente precisamos acreditar, precisamos confiar que Deus vai fazer. Precisamos ter fé. Deus preparou a vida de Moisés. Ele viu um egípcio judiano maltratando um israelita, ele foi lá, matou o egípcio. Depois, em um outro momento, 2 israelitas começaram a brigar, ter uma luta. Moisés: não, para. Quem é você? Quem falou que você é nosso líder? Moisés se envergonhou, porque eles falaram assim: você vai nos matar? Moisés foi embora, fugiu, saiu do Egito, foi e Deus fez grandes coisas. Ele encontrou a sua esposa, teve seus filhos, foi pastorear, foi para bem longe do Egito, né? Ele foi viver a sua vida de descanso. Agora estou tranquilo, agora vou fazer as coisas do meu jeito. Deus tem grandes coisas para a nossa vida. Deus tem grandes coisas para a sua vida. Moisés, num determinado momento, andando com as suas ovelhas, né, pastoreando, na realidade as ovelhas do seu sogro, né, pastoreando, cuidando, ele olha: opa, estou vendo uma sarça, estou vendo algo queimando, mas não está se consumindo, deixa eu chegar mais perto para ver. Era Deus para falar com ele. Deus falando com ele. Moisés, isso aqui nós encontramos em Êxodo 3. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro.
que era sacerdote em Midian, um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou em Horebe, monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso mais de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, em meio à sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Deus, ele começou a escutar o clamor do seu povo. Deus começou a escutar que o povo estava clamando: Deus, está difícil, Deus, está difícil. Como é difícil, Senhor, esse trabalho escravo. Eles judiam, eles maltratam, ele mata os nossos filhos. Deus, está difícil. Oh Pai, está tão ruim essa pandemia, tem tantas pessoas falecendo, Deus, pessoas próximas de nós, pessoas, Senhor, familiares, está tão difícil. Deus, eu perdi meu emprego, Deus, eu perdi parentes, Deus, está tão difícil. A mesma coisa que o povo clamava lá, nós estamos clamando aqui. Deus, nós não estamos podendo fazer culto, Deus, está tão difícil. Pessoas que estão no risco, estão afastadas da empresa, não sabem se vai trabalhar, se não vai, eles não sabem. É muitas dificuldades, é muitas coisas acontecendo. Deus fez o que? Levantou Moisés. Moisés, Moisés, vem aqui, Moisés, Moisés, vem aqui. Deus tem um grande plano para nossas vidas. Não perca a esperança. Daí teve aqui toda aquela conversa com Moisés, falando que não era capaz, que em nome de quem eu vou, o povo de Israel não vai me aceitar, Senhor. Vá. Eu estarei com você. Deus está à frente. Deus está no controle. No tocante de toda essa história, Deus levantou Moisés. Deus levantou 10 pragas. Interessante, mais uma coisa interessante. Deus endureceu o coração de Faraó. Por que Deus endureceu o coração de Faraó? Porque o plano dele é perfeito. Ele não podia na primeira praga, ou sem praga nenhuma, liberar todo o povo de Israel. Ele não podia chegar e falar: pode sair pelas portas da frente, Faraó não vai se incomodar. Não, Deus endureceu o coração de Faraó. Para quê? Para que o povo se fortalecesse mais. O que nós precisamos fazer no meio dessa pandemia, o que eu preciso fazer no meio dessa pandemia? Me fortalecer no Senhor. Eu preciso ter esperança, eu preciso acreditar, eu preciso enxergar que Deus está no controle de tudo. Não importa o que estou vivendo, não importa o que eu estou passando, o importante é que eu preciso permanecer fiel, eu preciso permanecer na esperança do Senhor, acreditando que Ele é o que vai resolver todos os meus problemas. Deus pode todas as coisas. O povo de Israel não tinha mais esperança. O povo de Israel já estava cativo, já estava oprimido. Eles não viam esperança. Deus foi lá e levantou um homem para libertar o povo de Israel, para levar na terra prometida. Deus está no controle. Deus está no comando. Clame a Ele, ore a Ele, entregue-se a Ele, chore. Ore por Ele, fale com Ele. Ele vai resolver todos os seus problemas. Ele é o único Deus. Precisamos enxergar em meio a toda essa dificuldade, em meio a toda essa turbulência que nós estamos vivendo, em meio a tudo isso que nós estamos passando, nós precisamos acreditar que Deus está no controle e que tudo que está acontecendo é permissão do Senhor, para que nós possamos sair mais fortalecidos. Eu estou no meio do vale, não tem problema. Eu estou no meio do deserto, não tem problema. Eu estou no meio do Egito, não tem problema. Deus vai me tirar desse deserto. Deus vai me tirar do vale de ossos secos. Deus vai me tirar da mão de Faraó.
Não importa como, não importa de que forma, a única coisa que precisamos fazer é acreditar, nos colocar em oração, clamar a Ele. Ele vai nos libertar. Muitos pastores passando nervoso, muitos pastores angustiados, porque eles querem estar mais próximo das suas ovelhas. Calma, o Senhor vai fazer grandes coisas. Deus vai fazer a obra, nós precisamos acreditar. O povo de Israel foi liberto, Deus levantou Moisés. Moisés disse que não conseguia, tinha dificuldade, que ele não ia conseguir, o povo de Israel não ia acreditar nele, o faraó não ia acreditar nele. Deus falou: vai, eu sou, está com você. Deus está conosco, Deus está vendo tudo o que está acontecendo. Mas Ele está no controle de todas as coisas. Precisamos acreditar. Precisamos depositar toda a nossa esperança, toda a nossa fé no altar do Senhor. Não desanime. Não deixe de ler a Bíblia. Não deixe de orar. Não deixe de ter comunhão com o Senhor. Continue a fazer as suas devocionais. Continue a refletir. Continue a ler livros. Não desanime. Eu vi muitas postagens, muitas pessoas que estavam indo na igreja, que estavam próximas de Deus, muitas pessoas que estavam no caminho do Senhor, se entregando, perdendo a esperança, deixando de acreditar. Mas Deus está no controle. Ele quer ver a sua fé, até onde a sua fé vai, até onde a sua confiança vai. Precisamos acreditar. Não perca a esperança, não perca a fé. Continue a acreditar. Não importa o que você está passando, não importa a dificuldade que você está nesse momento, não importa se você perdeu o emprego, Deus está no controle. Ele vai abrir uma porta melhor. Todas as coisas são planos de Deus. Precisamos confiar nele. É essa passagem que Deus me deu. Deus vai levantar o Moisés. Deus vai levantar alguém. Deus vai fazer a obra dele. Não importa como, mas Deus vai fazer. Precisamos apenas confiar. O povo de Israel saiu de dentro do Egito. Depois de ser escravizado tanto tempo, o povo de Israel saiu de dentro do Egito. O mais impressionante, Deus abriu o mar vermelho para ele passar. Então não foi só uma coisa que Deus fez tantas coisas maravilhosas no povo. Ele tirou o povo de dentro do Egito, ele abriu o mar vermelho e ele andando no meio do deserto, Deus dava maná para eles. Não deixava ele passar fome. Deus tirou ele da escravidão. Deus tirou eles da morte, porque o povo do Egito estava perseguindo eles para matar. E Deus abriu o mar vermelho e depois alimentou o povo de Israel. Precisamos acreditar. O nosso Deus vai nos tirar de dentro do Egito. Nosso Deus vai abrir o mar vermelho. O nosso Deus vai nos dar maná do céu na hora que nós estivermos no meio do deserto. Deus sabe de todas as coisas. Eu preciso confiar. Você precisa acreditar. Não deixe a sua mente te levar para lugares longe de Deus. Deixe a sua mente trabalhar próxima de Deus. Amém? Essa palavra que eu queria deixar para você. Confie, acredite, não se desanime, não se entregue a toda essa pandemia, tudo isso que está falando. Continue confiando em Deus, continue acreditando em Deus. Ele é o único que pode nos libertar. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus, por essa palavra de ânimo, de conforto, Senhor, de encorajamento que o Senhor deu a mim, ó Pai. A começar em mim, Deus, em nome de Jesus, eu quero confiar, Deus, eu quero acreditar, eu quero depositar toda a minha fé no Teu altar, Senhor, sabendo que Tu has de fazer o melhor para nossas vidas. Eu sei, Senhor, que os Teus planos são perfeitos, que eles acontecem no Teu tempo,
não no meu tempo, Senhor. Tira toda a ansiedade, tira, Senhor, todo o desespero, Deus, que tem afligido a população, que tem nos afligido, Senhor, em nome de Jesus. Faça o teu plano perfeito, ó Deus. Faça a tua vontade nas nossas vidas, ó Pai. Nós nos entregamos no teu altar, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, continua conosco, Deus, falando, Senhor, aos nossos corações, ó Pai. Não nos deixe, Senhor, desanimar. Nos fortaleça, Senhor, em nome de Jesus, na tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, pessoal, por vocês participarem aí conosco nessa live. Que Deus continue a falar com vocês. Que Deus continue a trabalhar em vossos corações. E mais uma vez, não perca a esperança. Continue acreditando. Tenha fé no Senhor Jesus Cristo. Amém? Obrigado, pessoal, por ter assistido a live. Quem assistiu, seja abençoando. E muito obrigada. Valeu, pessoal. Até a próxima. Deus te abençoe.